É isso mesmo que você acabou de ver aí na thumb do vídeo. A agenda ESG, ou ESG em português, é uma farsa e é só mais uma ferramenta que os políticos usam para continuar mantendo seus planos e seus poderes. No dia 15 de junho, nosso querido e amado e respeitado, e assim como todos os outros políticos, Joe Biden, soltou uma carta em direção, talvez até um bombardeio em direção às petroleiras com a seguinte mensagem, que eu vou ler exatamente aqui para não dizer que eu estou desvirtuando as palavras do nosso amado e atual presidente dos Estados Unidos. As margens de lucro das refinarias, bem acima do normal, repassadas diretamente às famílias americanas, não são aceitáveis, escreveu Joe Biden na carta aos executivos da Shell, Marathon Petroleum, Valero, ExxonMobil, Phillips 66, Chevron e British Petroleum. O que Joe Biden esqueceu é que o que gera inflação foi o que ele fez no ano passado. Imprimiu mais de 2 trilhões de dólares sem nenhuma necessidade. E o que Joe Biden esqueceu novamente é que ele perdoou os empréstimos estudantis, saiu distribuindo dinheiro, porque é isso que os governos populistas fazem. Eles fazem o que é melhor para a reeleição deles e não somente o que é melhor para o país. Mas Darley, o que isso tem a ver com a agenda ESG? Gente, no dia 27 de janeiro de 2021, eu me lembro como se fosse hoje, Joe Biden assina a lei afirmando que não irá permitir mais a perfuração de novos poços de petróleo nos Estados Unidos, criticando as petroleiras, falando que elas são a grande causadora da transformação do meio ambiente, do aquecimento global. E veja bem, eu não sou contra o meio ambiente, eu só não acho que as coisas devem ser feitas como os políticos fazem, que é como canetada, sem razão. Esses caras são um bando de incompetentes, gente. Desculpa, não salva Joe Biden, não salva Bolsonaro, não salva Lira, não salva quem você quiser colocar aí. Desculpa, nunca fizeram nada de interessante. E os que fazem são tão pouco que a gente acaba nem sabendo, porque os maiores estão sempre fazendo. E aí, ao sancionar essa proibição da exploração de novos poços de petróleo, ele ainda deixou a seguinte mensagem: é um futuro de enormes esperanças e oportunidades. Trata-se de chegar ao momento de fazer face a esta ameaça máxima que temos agora perante nós, as mudanças climáticas. Ao meu ver, já esperamos muito tempo para lidar com essa crise climática. Não podemos esperar mais, é hora de agir. E essas foram as palavras de Joe Biden ao proibir a exploração de novos poços de petróleo em território americano. O ponto é o seguinte, pessoal, nós vivemos no capitalismo. Quem não gosta do capitalismo, a gente tem opção também. Pode morar em Cuba, pode morar na Coreia do Norte e pode ir lá para o norte da China, tá? Eu tô falando que é perfeito? Longe de mim falar que algo é perfeito ou não é. Eu não tô aqui para isso. Mas é o que nós temos hoje, nós temos que nos adaptar a isso e fazer o melhor que nós podemos. Só que o capitalismo é basicamente suportado por oferta e demanda. Então vamos pensar o seguinte: uma petroleira, em média, ela gasta na casa de bilhões para realizar, para achar um novo poço de petróleo e para conseguir tirar lucro daquilo. A cada 100 tentativas, ela acerta 30, ou melhor, a cada 10 tentativas ela acerta 3. Então tem todo um gasto, todo um custo por trás disso. No momento em que você fala que não teremos mais extração, a perfuração de novos poços de petróleo em território americano, faz com que o petróleo fique o quê? Mais escasso. E aí tudo bem, Joe Biden pensou, eu posso exportar, eu posso fazer isso, aquilo. Só que além disso tudo, Joe Biden não contava com uma guerra entre Rússia e Ucrânia. Não contava que precisaria fazer sanções à Rússia, sanções financeiras e a tudo o que fosse necessário para tentar, brecar a ação da Rússia. Então hoje nós temos um petróleo, um barril de petróleo quase perto dos 120. Ele deu uma baixada, ele deu uma arrefecida na casa aí dos 115 dólares o barril, coisa que era 70, 80 antes de tudo isso acontecer. E tudo isso fez com que a gente tenha menos oferta do petróleo e uma demanda superior ao que nós tínhamos antes dos níveis pré-pandêmicos. E faz com que, se a gente tem uma oferta suprimida, uma oferta ali reduzida, faz com que a demanda seja maior e o preço passe a subir para controlar ali a distribuição entre os países. E para nível de comparação, a gente vai ficar pequeno aí na tela agora. Vocês podem ver, eu tô com o mouse em cima do estado de Washington, que é onde eu moro, Não vou dar meu endereço para vocês. Hoje não, sequestrador. Tô rico ainda desse tanto não. Mas a gente pode ver que, Today National Average tá 4,98. O preço, médio do combustível da gasolina. Só que no estado de Washington o preço médio é 5,55 centavos de dólares o galão. Cada galão tem 3,78 litros, tá? A grande diferença é aqui,
year ago. Um ano atrás, o preço médio era 3,63, gente. Isso, se a gente falar de Premium, era 4 dólares o preço do galão na Premium. Hoje, o galão da Premium está custando, em média, 5,94. Olha o preço do diesel, 6 dólares e 31. Então, imagina todos os caminhões que são movidos a diesel e que precisam continuar abastecendo até para fazer o transporte, né, dos nossos alimentos, o transporte logístico como um todo. Aqui do lado, ó, a gente tem o preço de acordo com as cores. Vamos ver no estado da Califórnia. Olha só, 6,40 o médio, pessoal. Preço médio do galão. Tá quase impossível ver na Califórnia. É uma loucura. Olha isso aqui, 6,83 lá no condado de Humboldt. Não faço ideia como é que fala isso. Mas estou aqui tentando trazendo conteúdo para vocês. Então, voltando para mim e falando especificamente sobre a agenda ESG, a gente teve a saída da Tesla, né, do índice ESG, falando que ela não estava cumprindo de forma fiel o que é o ESG, sendo que a Tesla hoje é uma das empresas que mais aceleram essa transformação. E ao mesmo tempo que a Tesla saiu, a gente tem a Chevron, que é uma petroleira. E ao mesmo tempo que a gente tem a Chevron, a petroleira, Joe Biden não proibiu a extração via fracking. E o que é esse fracking? Eles injetam água sobre alta pressão para fazer com que as rochas elas tenham uma rachadura. Eu estou explicando aqui, gente, eu não sou geólogo e nem extrator de petróleo, estou simplesmente passando para que vocês entendam como funciona e o dano que isso causa. Ele é muito mais poluidor do que os outros tipos de perfuração, né? E aí, com a pressão da água, tá gastando água e tá destruindo o solo, para que a gente tenha a retirada de gás e petróleo. Para você que não sabe, e para eu que também não sabia, que fui pesquisar, no poço de petróleo a gente tem a extração tanto de petróleo e também de gás natural. Então a gente utiliza para as duas coisas. Aqui nos Estados Unidos, principalmente chuveiro, aquecimento, a maioria das casas são feitos a gás, não somente o elétrico igual a gente tem no Brasil. E eu nem preciso falar que o Elon Musk ficou pé da vida porque a Tesla saiu e ele falou que isso nada mais é do que um esquema governamental, e eu tive que concordar com ele, porque tudo que eu tô falando aqui, o governo amarra as pernas, é igual aquele meme, né? Eu vou tentar colocar aí na tela. Tá andando de bicicleta, coloca o pedaço de pau na roda, dá o capote e fala que é culpa do Vladimir Putin, é culpa de todo mundo, menos do próprio governo, que assina as próprias medidas contra si mesmo. Então, para explicar melhor ainda para vocês que não se inscreveram no canal, que não deixaram like, que não deixaram aquele comentário para continuar a ajudar a gente a crescer, como é que faz? Aí vocês querem ficar sabendo porque que a gasolina tá cara e por que a agenda ESG é falsa, mas não se inscreve no canal. O que eu faço com vocês, gente? Misericórdia, né? Se inscreve aí, velho. Vamos pro vídeo. Tá aí na tela uma imagem agora para vocês que eu tirei lá do Visual Capitalist. Eu gosto demais desse site, ele mostra através de gráficos, eu sou muito visual. Então quando eu vejo as coisas eu costumo gravar. Eu tô com essa imagem tem tempo já, que tem alguns meses, e essa imagem fala sobre Energy Transitions. Vocês podem ver que lá em 1800, né, a tradicional biomassa, faço ideia de que é isso, é resto das coisas, né, e a gente nunca diminuiu, tá? A gente nunca diminuiu a utilização da biomassa tradicional. E aí lá depois de 1850 a gente começou a utilizar o carvão, mais especificamente 1859, e olha só o tanto que aumentou, e até hoje não diminuímos a utilização de carvão. Aí depois de 1900 a gente começou a utilização do petróleo, né, do óleo, que petróleo em inglês é oil, e só aumentou, pessoal. A gente começou depois lá, né, perto de 1950, a utilização de gás, e só aumentou. Aí teve a nuclear, que a gente tem a série de problemas que a gente teve em Fukushima, que a gente teve também em Chernobyl. Tem aqui a parte das energias renováveis, e cara, a gente só aumenta o consumo das energias. Por quê? Porque a gente consome energia, a gente come energia. A produção até me entregou o celular dela aqui, ela falou que o seguinte: biomassa é todo recurso natural, né? O resto ali pode ser comida, resto de coisa de agricultura, bosta de cavalo, bosta de vaca. Que seja renovável, tá? Não pode ser aquela bosta muito velha, né? De preferência aquela novinha ali, quando sai a gente já pega. Então é todos esses materiais, resto de comida, adubo. Toma aqui de volta o celular, produção. E aí a gente volta aqui, né, pra imagem, e a gente vê que a gente só aumenta. E o que eu acredito que vai acontecer? A gente não vai diminuir o consumo de petróleo, tá? A gente não vai diminuir o consumo de carvão. A gente vai aumentar a utilização, agora eu tô aqui com a bola de cristal, né? A gente vai aumentar a utilização de energia nuclear e vai aumentar a utilização de energia renovável. A gente não vai substituir uma por outra. Todo esse papo de aquecimento global e tal, eu sei que existe, pessoal, mas vocês têm que entender que o político usa
você e eu simplesmente, angariando nessa ideia para conseguir votos, porque chega lá, ele nunca faz nada. As empresas privadas acabam fazendo sempre mais, tornando os métodos de extração mais eficientes e menos poluentes. Você pode ver a General Electric, a Rolls-Royce, que fazem os motores dos aviões. Toda vez os motores dos aviões têm que ser menos barulhentos, que consomem menos combustíveis, que sejam mais eficientes na queima do combustível, além de consumir menos. Então, tudo isso são empresas privadas fazendo. Então, a ideia é que cada vez a gente utilize mais de cada energia e consiga produzir mais riqueza. A energia é base da riqueza. Então, quanto mais fontes de energia, quanto mais energia a gente conseguir consumir, mais riqueza nós iremos gerar. Então, o que eu quero que vocês entendam é que a agenda ESG por si só é simplesmente uma farsa, um controle governamental que presidentes, deputados tentam exercer sobre vocês, e que o que vai mudar mesmo de fato é a gente se tornar cada vez mais eficiente no consumo de energias fósseis e não simplesmente jogar para lá porque você acha que, cara, você que está assistindo esse vídeo, você tem condição de comprar um carro elétrico hoje? Se você tiver condição de comprar um Tesla ou uma Mercedes EQS, cara, não dá, não vai acontecer do dia para noite. Então o que a gente tem que ter na cabeça é que a gente tem que consumir energia de forma mais eficiente, não simplesmente jogar para o lado, porque essa garrafa da cor preta é petróleo. Tudo que a gente pode pensar, tinta, tudo que a gente come tem petróleo. Então a gente não vai ficar sem usar petróleo. Coloquem isso na cabeça de vocês e parem com essa baboseira de agenda ESG. Tamo junto e é só o começo.